Todas as coisas são possíveis por meio do nome de Jesus. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Existe poder para vencer tudo no mundo por meio do nome de Jesus. Estou ansioso por uma reunião maravilhosa através do nome de Jesus. Não há nenhum outro nome sob o céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quero incutir em você um senso do poder, da virtude e da glória desse maravilhoso nome. 6 pessoas entraram na casa de um homem doente para orar por ele. Ele era um vigário episcopal e estava deitado em sua cama totalmente desamparado, sem nem mesmo forças para ajudar a si mesmo. Ele havia lido um pequeno folheto sobre cura e ouvido sobre pessoas orando pelos enfermos e mandou chamar esses amigos que, ele pensou, poderiam orar a oração da fé. Ele foi ungido de acordo com Tiago, capítulo 5, versículo 14. Mas, por não ter nenhuma manifestação imediata de cura, ele chorou e chorou amargamente. As 6 pessoas saíram da sala um tanto desanimadas ao ver o homem deitado ali na mesma condição. Quando estavam do lado de fora, um dos 6 disse: há uma coisa que poderíamos ter feito. Eu gostaria que todos vocês voltassem comigo e experimentassem. Eles voltaram e todos se reuniram em um grupo. Este irmão disse: vamos sussurrar o nome de Jesus. No início, quando sussurraram esse nome digno, nada poderia acontecer. Mas enquanto eles continuavam a sussurrar: Jesus, 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 o poder começou a cair. Ao verem que Deus estava começando a trabalhar, sua fé e alegria aumentaram, e eles sussurraram o nome cada vez mais alto. Ao fazê-lo, o homem levantou-se da cama e vestiu-se. O segredo era apenas assim: aquelas 6 pessoas tiraram os olhos do homem doente e foram levadas ao próprio Senhor Jesus, e sua fé conquistou o poder que há em seu nome. Oh, se as pessoas apreciassem o poder que existe neste nome! Sei que por meio de seu nome e pelo poder de seu nome, temos acesso a Deus. O próprio rosto de Jesus enche todo o lugar de glória. Em todo o mundo existem pessoas acreditando no poder deste nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome, e pessoas orando em nome de Jesus a Deus. Este é o segredo da vitória em oração. E que alegria é para mim pronunciar este nome. Um dia subi a montanha para orar. Eu tive um dia maravilhoso. Era uma das mais altas montanhas do país de Gales. Ouvi falar de um homem subindo a montanha para orar. E quando este homem subiu esta montanha, que orou e buscou ao Senhor em nome de Jesus, o seu rosto havia brilhado tão maravilhosamente como de um anjo, e quando ele voltou as pessoas olhavam e pareciam que estavam olhando para um anjo. Todos na aldeia estavam falando sobre isso. Quando subi esta montanha e passei o dia na presença do Senhor, seu maravilhoso poder parecia envolver-me, saturar e preencher-me. 2 anos antes dessa época, haviam vindo à nossa casa 2 rapazes do país de Gales. Eles eram apenas rapazes comuns, mas tornaram-se muito zelosos por Deus. Eles vieram para a nossa missão e viram algumas das obras de Deus. Eles me disseram: não ficaríamos surpresos se Deus te levasse para o país de Gales para você ser um instrumento de Deus ali naquele país. E para ressuscitar o nosso Lázaro. Eles explicaram que o líder de sua igreja era um homem que passava os seus dias trabalhando em uma mina de estanho e suas noites pregando. E o resultado foi que ele desmaiou, entrou em tuberculose e por 4 anos foi inválido, indefeso, tendo que se alimentar com uma colher.
Enquanto estava no topo daquela montanha, lembrei-me da cena da transfiguração e senti que o único propósito do Senhor ao nos levar para a glória era nos preparar para uma maior utilidade no vale. Línguas e interpretação. O Deus vivo nos escolheu para a sua herança divina, e é Ele quem nos prepara para o nosso ministério, para que seja de Deus toda a glória e não do homem. Quando eu estava no topo da montanha, naquele dia, o Senhor me disse: quero que você vá e ressuscite Lázaro. Contei isso ao irmão que me acompanhava e quando descemos para o vale, escrevi um cartão postal. Quando eu estava no alto da montanha orando hoje, Deus me disse que eu deveria ir ressuscitar Lázaro. Dirigi o cartão postal ao homem do lugar cujo nome me fora dado pelo meio dos dois rapazes. Quando chegamos ao local, fomos até o homem a quem eu havia endereçado o cartão. Ele olhou para mim e disse: você enviou isso? Eu disse sim. Ele disse: você acha que acreditamos nisso? Aqui, pegue. E me devolveu o cartão, jogou o cartão em mim. O homem chamou um servo e disse: leve este homem e mostre-lhe Lázaro. Então ele me disse: no momento em que eu vir, você estará pronto para ir para casa. Nada vai segurar você. Tudo o que ele disse era verdade, sim, claro, do ponto de vista natural. O homem estava indefeso. Ele não era nada além de uma massa de ossos com pele esticada sobre eles. Não havia vida para ser vista. Tudo nele falava de decadência. Eu disse a ele: você vai gritar? Você se lembra que em Jericó as pessoas gritavam enquanto as paredes ainda estavam erguidas. Deus tem como vitória para você se você apenas crer. Mas eu não conseguia fazer com que ele acreditasse. Não havia um átomo de fé ali. Ele havia decidido não ter nada. Ele havia perdido a fé. É uma coisa abençoada aprender que a palavra de Deus nunca pode falhar. Nunca dê ouvidos aos planos humanos. Deus pode operar poderosamente quando você persiste em crer nele, apesar do desânimo do ponto de vista humano. Quando voltei para o homem a quem havia enviado o cartão postal, ele perguntou: você está pronto para ir agora? Não fico comovido com o que vejo. Eu sou movido apenas pelo que acredito. Eu sei disso, nenhum homem olha para as aparências se acredita. Nenhum homem considera como se sente se acredita. O homem que acredita em Deus o possui. Todo homem que chega à condição pentecostal pode rir de todas as coisas e crer em Deus. Há algo na obra pentecostal que é diferente de qualquer outra coisa no mundo. De alguma forma, no Pentecostes, você sabe que Deus é uma realidade. Onde quer que o Espírito Santo tenha prioridade, os dons do Espírito Santo estarão em manifestação. E onde esses dons nunca estão em manifestação, questiono se ele está presente. O povo pentecostal é movido pelo poder de Deus e acredita na soberania do Deus Todo-Poderoso e não desiste de continuar acreditando no poder do Espírito Santo que opera e faz com que o milagre aconteça. Eu creio em milagres porque eu creio no Deus de milagres. Não sou movido pelo que vejo, eu sou movido por aquilo em que creio. Não queremos nenhum dos entretenimentos que as igrejas estão oferecendo. Quando Deus entra, Ele mesmo nos entretém. Divertido pelos reis dos reis e senhor de senhores, é assim que somos nós. Oramos, buscamos e nossa alegria é sentir a presença do Deus vivo, o Senhor Deus Todo-Poderoso. As condições eram difíceis naquela aldeia galesa e parecia impossível fazer as pessoas acreditarem. Pronto para ir para casa? Eu fui questionado. Mas um homem e uma mulher lá nos pediram para ficarmos com eles. Eu disse: quero saber quantos de vocês podem orar. Ninguém queria orar. Perguntei se poderia conseguir que 7 pessoas orassem comigo pela libertação do pobre homem. Eu disse às 2 pessoas que iam nos entreter: vou contar com vocês 2. E aí estamos, meu amigo e eu, e precisamos de mais 3.
Eu disse às pessoas que confiava que algumas delas acordariam para seus privilégios e viriam pela manhã e se juntariam a nós em oração pela ressurreição do Lázaro, aquele homem que estava acamado há muito tempo. Nunca será adequado ceder às opiniões humanas. Se Deus diz algo, você deve acreditar. Disse às pessoas que não comeria naquela noite. Quando fui para a cama, parecia que o diabo tentava colocar em mim tudo o que havia colocado naquele pobre homem na cama. Quando acordei, estava com tosse e toda a fraqueza de um paciente tuberculoso. Rolei da cama para o chão e clamei a Deus que me livrasse do poder do diabo. Gritei alto o suficiente para acordar todos na casa, mas ninguém foi incomodado. Deus deu a vitória e voltei para a cama tão livre como sempre fui em minha vida. Às 5 horas, o Senhor me despertou e disse: não partas o pão até que eu partas a minha mesa. Às 6 horas, ele me deu estas palavras: e eu o levantarei. Às 8 horas eles me disseram: tome um refresco, mas descobri que a oração e o jejum são a maior alegria. E você sempre descobrirá isso quando for guiado por Deus. Quando fomos para a casa onde Lázaro morava, éramos 8 no total. Ninguém pode provar para mim que Deus nem sempre responde às orações. Ele sempre faz mais do que isso. Ele sempre dá o excessivamente abundante acima de tudo que pedimos ou pensamos. Jamais esquecerei como o poder de Deus caiu sobre nós quando entramos no quarto daquele homem doente. Oh, foi lindo! Enquanto circulávamos em volta da cama, pedi a um homem para segurar uma das mãos do homem doente e eu segurei a outra. E cada um de nós segurou a mão da pessoa ao nosso lado. Eu disse: não vamos orar, vamos apenas usar o nome de Jesus. Todos nós nos ajoelhamos e sussurramos aquela única palavra: Jesus, Jesus, Jesus. O poder de Deus caiu e então se dissipou. 5 vezes o poder de Deus caiu e então permaneceu. Mas a pessoa que estava na cama não se comoveu. 2 anos antes, alguém havia chegado e tentado ressuscitá-lo, e o diabo havia usado sua falta de sucesso para desencorajar Lázaro. Eu disse: não me importa o que o diabo diga, se Deus diz que vai ressuscitá-lo, deve ser assim. Esqueça tudo o mais, exceto o que Deus diz sobre Jesus. Na 6ª vez, o poder caiu, e os lábios do doente começaram a se mover e as lágrimas começaram a cair. Eu disse a ele: o poder de Deus está aqui, é seu para aceitá-lo. Ele disse: tenho estado amargo no coração e sei que entristeci o Espírito de Deus. Aqui estou desamparado. Não consigo levantar as mãos, nem mesmo levar uma colher à boca. Eu disse: arrependa-se e Deus te ouvirá. Ele se arrependeu e clamou: ó Deus, que isto seja a tua glória. Ao dizer isso, a virtude do Senhor passou por ele. Pedi ao Senhor que nunca me deixasse contar uma história, exceto como foi, pois sei que Deus não pode abençoar exageros. Como dissemos novamente: Jesus, Jesus, Jesus. A cama tremeu e o homem tremeu. Eu disse às pessoas que estavam comigo: vocês podem descer as escadas imediatamente. Isso tudo é Deus. Eu não vou ajudá-lo. Sentei-me e observei aquele homem se levantar e se vestir. Cantamos e louvamos ao Senhor enquanto ele descia as escadas. Eu disse a ele: agora diga o que aconteceu. Logo foi noticiado no exterior que Lázaro havia renascido, havia ressuscitado. As pessoas iam de distante de todo o distrito para vê-lo e ouvir seu testemunho. E Deus trouxe salvação para muitos. Esse homem disse abertamente o que Deus havia feito. E como resultado, muitos foram convencidos e convertidos. Tudo isso veio por meio do nome de Jesus, por meio da fé em seu nome. E sim, a fé que é por ele deu a este homem enfermo perfeita saúde na presença de todos. Pedro e João eram desamparados, eram analfabetos, eles não tinham nenhuma educação universitária. Eles estiveram com Jesus.
A eles veio uma revelação do poder do nome de Jesus. Eles distribuíram o pão e o peixe depois que Jesus os multiplicou. Eles se sentaram à mesa com ele e João muitas vezes olhou em seu rosto. Pedro teve que ser repreendido com frequência, mas Jesus manifestou seu amor a Pedro em tudo. Sim, ele amava Pedro, o rebelde. O Senhor é um Deus de amor. Eu já fui rebelde e teimoso, já tive um temperamento incontrolável, mas como ele tem sido paciente. Estou aqui para lhe dizer que há poder em Jesus e em seu maravilhoso nome para transformar qualquer pessoa, para curar qualquer pessoa. Se você o vir como o Cordeiro de Deus, como o Filho amado de Deus, que colocou sobre ele a iniquidade de todos nós, se você apenas ver que Jesus pagou todo o preço por nossa redenção, para que possamos ser livres, você pode ser participante das heranças dos santos, da herança que ele conquistou para nós ao morrer na cruz do Calvário, da herança de salvação, de vida e poder. Pobre Pedro e pobre João, eles não tinham dinheiro, mas eles tinham fé, eles tinham o poder do Espírito Santo, eles tinham Deus. Você pode ter Deus mesmo que não tenha mais nada, mesmo que você tenha perdido o seu caráter, você pode ter Deus. Eu vi os piores homens sendo salvos pelo poder de Deus. Eu estava um dia pregando sobre o nome de Jesus e havia um homem encostado em um poste ouvindo. Foi necessário um poste de luz para que ele pudesse se manter de pé. Tínhamos terminado nossa reunião ao ar livre e o homem ainda estava encostado no poste. Eu perguntei a ele: você está doente? Ele me mostrou sua mão e eu vi por baixo de seu casaco. Ele tinha uma adaga, uma faca com cabo de prata. Ele me disse que estava a caminho para matar sua esposa infiel, mas que me ouviu falar sobre o poder do nome de Jesus e não poderia fugir. Ele disse que se sentia impotente. Eu disse: ajoelhe-se, eu vou orar por você, para você receber a salvação em Cristo Jesus. E ali, na praça, com as pessoas passando para cima e para baixo, ele foi salvo. Eu o levei para minha casa e coloquei nele um terno novo. Eu vi que havia algo naquele homem que Deus poderia usar. Ele me disse na manhã seguinte: Deus me revelou Jesus. Vejo que tudo foi posto sobre Jesus. Emprestei-lhe algum dinheiro e ele logo conseguiu uma casinha maravilhosa. Sua esposa infiel estava morando com outro homem, mas ele a convidou para voltar à casa que ele havia preparado para ela. Ela veio e onde antes havia inimizade e ódio, toda a situação foi transformada pelo amor. Deus fez aquele homem um ministro, um pregador da palavra de Deus. Onde quer que fosse, ele estava pregando a palavra do Senhor. Existe poder no nome de Jesus em todos os lugares. Deus pode salvar qualquer pessoa. Está diante de mim uma reunião que tivemos em Estocolmo, que sempre terei em mente. Lá havia um lar para incuráveis e um dos internos foi trazido para a reunião. Ele tinha paralisia e tremia o tempo todo. Ele se levantou diante das 3.000 pessoas e veio para a plataforma, apoiado por outras 2 pessoas. O poder de Deus caiu sobre ele quando ungi em nome de Jesus. No momento em que eu toquei, ele largou a muleta e começou a andar em nome de Jesus. Ele desceu os degraus e deu a volta naquele grande edifício à vista de todas as pessoas. Não há nada que nosso Deus não possa fazer. Ele fará tudo se você se atrever a acreditar. Alguém me disse: você vai para este lar para incuráveis? Eles me levaram lá no meu dia de descanso. Eles trouxeram os enfermos para um grande corredor e, em 1 hora, o Senhor libertou cerca de 20 deles. O nome de Jesus é tão maravilhoso. Pedro e João não tinham concepção de tudo o que havia naquele nome. Nem o tinha o homem coxo desde o ventre de sua mãe, que diariamente ficava à porta pedindo esmolas. Mas eles tiveram fé para dizer: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E quando Pedro o tomou pela mão direita e o levantou,
Imediatamente seus pés e tornozelos se fortaleceram, e ele entrou no templo com eles, andando e saltando e louvando a Deus. Deus quer que você veja mais coisas desse tipo feitas. Como pode ser feito? Por meio do seu nome, por meio do maravilhoso nome de Jesus, por meio da fé em seu nome, por meio da fé que é por Ele. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração.